gatas do meu coração, Sandrinho Sandroca, aqui. Vamos falar de porcentagem agora, hein? Gurizada, rapidão, porcentagem, para de incomodar a Camila. Porcentagem nada mais é do que uma fração. A gente sabe que fração sempre é dessa forma. Numerador é o A, o denominador no caso é 100, mas existe um denominador, é como se fosse um A sobre B. Onde esse B sempre indica em quantas partes eu estou dividindo o inteiro. E o A, que é o numerador, ele indica quantas partes eu estou tomando destas que foram divididas, tudo bem? Então, por exemplo, 2/3 são duas partes de um inteiro que foi dividido em 3. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso não, isso, tá? O que seria porcentagem? É uma fração também, porém onde o meu inteiro sempre é dividido em 100 partes. Então, como que eu represento? Vamos supor assim, ó. O que seria 30% de algo? Imagina uma herança, tá? 30% da herança seria pegar essa herança, dividir em 100 partes iguais. Aí tu toma 30 dessas 100 partes. Tudo bem? Então é dividir o inteiro, o que eu estou analisando, em 100 partes iguais e tomar tantas, no caso, A partes para mim, tá? Então vamos fazer um exemplo. Por exemplo, 15% de algo. Como será que eu calculo 15%? Lembro que 15%, nesse caso meu é 15, isso é a mesma coisa que 15% em representação, tá? Mas para fins de cálculo eu uso isso aqui, por favor, tá? Como será que eu calculo a porcentagem de alguma coisa? 15% de 1000, como será que eu calculo? Eu posso usar a definição. Porcentagem nada mais é do que dividir o todo em 100 partes. Como eu quero 15%, eu quero 15 dessas partes, tá? Mas vamos dar uma olhadinha antes nisso aqui, ó. Como é que a gente representa o dobro de algo? Ô, professor, o que isso tem a ver com a aula? Por enquanto, nada. O dobro de algo, eu não represento como 2 vezes o algo. Se fosse o dobro de 5, seria 2 vezes 5. Se fosse o dobro de 10, seria 2 vezes 10. Tá? Generalizando, eu boto um X. O triplo de algo, 3 vezes o algo. Beleza? O quíntuplo de algo, 5 vezes esse algo. O sextuplo, 6 vezes esse algo. E a metade, o algo dividido por 2? Não. É meio vezes o algo. Nota que quando eu tenho um quantificador, o dobro, o triplo, a metade, 2/3 de algo, o que eu devo fazer? Pegar esse quantificador e multiplicar pelo algo. Eu já faço isso. E é isso que eu vou fazer aqui. Seguindo esse raciocínio, 15%, por exemplo, de R$50, tá? 15% de 50. Se tivesse um problema lá, quanto é 15% de 50, tá? Como que eu faria? 15% de algo. Nota, 15 vezes 50, poderia ter multiplicado já, mas não vou. Dividido por 100. Aqui eu vou simplificar, tá? Aqui vai ficar 10 e 5 simplifica dá 2. Perdão, simplifica dá 2. Isso me dá 15 meios. O que já tá bom, mas se fosse em dinheiro, é interessante eu escrever como R$7,50. Ou seja, 15% de 50 é 7,5. Como eu trabalho com centavos, eu tenho duas casas depois da vírgula, então seria 7,50, tá? O que eu tô querendo dizer? Ah, professor, por regra de 3 dá? Dá, mas é a mesma coisa, vou jogar tempo fora, porque assim, ó, como que eu faço por regra de 3? 100% é 5, 15% é X. Na hora que tu fizeres aquela multiplicaçãozinha, tu vai ver que cai nisso. Então é só lembrar, eu quero calcular, por exemplo, 20% de 70. 20% é assim que eu represento de algo, no caso de 70. Aí faz a conta normal. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, como sempre foi. Fica 1.400 sobre 100, corta 14. O que o 14 é? É 20% do 100. Em outras palavras, se eu pegar 70, é 20% do 70, burro, tá? Se eu pegar 70 e dividir em 100 partes, depois pegar 20 dessas partes, eu terei 14 unidades. É isso, tá bom? Outra coisa interessante falar em porcentagem, se eu entendi o que é porcentagem, é a relação interessante entre 0
e 100%. O que seria 0%? São 0 partes de 100. E 100% são 100 partes de 100. Ou seja, 0% é nada. 0% de aumento, não ganhei aumento. 100% significa o todo. 100% de uma herança, eu peguei toda a herança para mim. Das 100 partes eu fiquei com as 100. Tá? Outra coisa bem interessante para a gente falar de porcentagem é quando eu já pergunto para ti quanto que um valor significa em porcentagem relacionado a outro valor. Por exemplo, a gasolina custava R$5 e agora ela foi para R$5,15, tá? Qual é o aumento que teve? Então assim, ó, se ela era 5 e foi para 5,15, eu quero saber o aumento. Eu vou fazer isso aqui de duas maneiras. Eu posso relacionar direto, tá? Usando a ideia de fração da parte, quantas partes me interessam, e aqui quantas partes o inteiro foi dividido. Isso é uma relação que existe muito bem. É só eu pegar, se eu quiser saber o percentual de algo em relação... a relação entre dois valores percentualmente, tá? Eu quero saber quantos por cento de aumento teve. Então eu pego quanto aumentou, que seria 15, no caso 0,15, e dividiria por quanto era. Tudo bem? Por quê? Eu quero saber a relação de aumento. Pô, aumento em relação a quem é quanto era. Então, quanto significa 15 centavos em relação ao preço que estava? Como que eu faço isso? Cara, primeira coisa, vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, porque eu não trabalho com número com vírgula. Tô fazendo bem devagarinho, tá? 500. Beleza? Agora, olha que malandragem. Se eu pegar isso aqui e fizer na calculadora, ou for simplificando, eu consigo um valor decimal, tá? Mas eu quero saber porcentagem. Porcentagem é uma fração com o denominador 100. Se eu simplesmente dividir em cima e embaixo por 5... olha o que vai acontecer. Isso dividido por 5 dá 3. Isso dividido por 5 dá 100. Cara, isso o que é? 3%. Ou seja, 15 centavos em relação a R$5 é 3%. 15 centavos é 3% de R$5. Tudo bem? Olha que interessante. E se eu fizesse isso aqui, ó, 5,15 em relação a 5, ou seja, todo o preço final em relação a quanto era? Eu vou pegar, vou multiplicar por 100, tá? Vai ficar 515 sobre 500. Mesmo esquema, quero saber porcentagem. Se eu pegar esse cara e dividir em cima e embaixo por 5, professor, por que por 5? Porque daí aparece o meu lindo 100 aqui embaixo. E para não mudar o valor da fração, eu tenho que dividir em cima e embaixo. Então aqui apareceria 100. E aqui, galera, 103. O que isso quer dizer? 103%. Professor, não entendi. É óbvio. Como eu botei o valor inteiro mais o aumento, ele deu 103%. Onde desse 103%, 100 é o que era e 3 foi quanto foi adicionado. Se eu considerei só os 15 centavos, deu direto 3%, entenderam? Vamos supor outra coisa. Eu tava com uma grana no bolso, tipo, eu tinha R$100 no bolso, tinha R$200 no bolso, apareceu um mendigo e eu dei R$20 pra ele, tá? Não tá muito simples, eu dei 50 pila pra ele, tá? Se eu dei R$50, eu tinha 200, quantos por cento do que eu tinha eu dei? Cara, não precisa fazer regra 3 nada. Sempre quanto eu quero em relação ao que eu tinha. Quanto foi dado em relação ao que eu tinha. Porque eu quero saber quanto que eu dei pro cara em porcentagem em relação ao que eu tinha. Só faz a divisão. Foi dado R$50, o todo qual é? 200. Beleza? Não tem muita enrolação. Dividir em cima e embaixo por 2, perdão. Fica 25%, que é 25%. Tudo bem? Então, eu quero saber quanto um número significa do outro em porcentagem. Divide direto um pelo outro. Tipo, o número 3 é quantos por cento do 15? Divide 3 por 15. Ô, professor, mas se não der bonitinho como tu fez aqui, ó. Tá? Por exemplo, assim, ó. 1 de 3. Quantos por cento 1 significa do 3? Eu tinha 3 fazendas e uma eu vendi. Quantos por cento do que eu tinha eu vendi?
Cara, 1/3, se eu fizer na calculadora, isso dá 0,3333 e assim vai. Uma dízima periódica. Tá? Só que, mesmo não aparecendo, isso aqui é sobre 1, ok? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, vai ficar 33,33333, que eu arredondo assim, por cento. Tudo bem? Ou então por 100, né? Que dá o teu 33,33%. Tudo bem? Aí tem aquela história, a pessoa é só dividir e depois multiplicar por 100. Mas não é mágica, nada em matemática é mágica. Tu multiplica por 100 porque tu tá multiplicando em cima e embaixo para aparecer a tal da porcentagem. Beleza? Pode crer? Fazer uns exercícios então. Falou, beijo do gordo, worry!